Olá amigos da TV Cidade, estamos com mais um Empresas e Negócios. Hoje trazendo uma empresa especialista em aço, metais em gerais, mas com muita qualidade. Quem participou da FENAQUIV pôde ver lá o nosso stand, uma mesa de aço que o Felipe também nos ajudou a fazê-la ficar mais bonita do que era. Estamos hoje com a Metalsig, design do aço. Felipe Rosa é o nosso convidado e vamos falar dessa empresa, que é nova, mas não é tão nova assim. Felipe, teu primeiro oi na Câmara 3 aí? Muito obrigado pelo espaço, né? Tem a oportunidade de divulgar mais o meu trabalho, divulgar a empresa, a Metalsig, que tem tá um passo com muita firmeza, com muita qualidade nos produtos também. Então a gente está ampliando, né? Agora proporcionando ao cliente conhecer a empresa, né? Conhecer o Felipe, conhecer o trabalho que a gente faz, né? Toda essa solução que a gente proporciona para o cliente como produto. A Metalsig é mais que produto, é o detalhe que faz a diferença. Muito bem. É um bom slogan, o detalhe que faz a diferença. O detalhe que faz a diferença. Felipe, há quanto tempo tu tem a empresa Metalsig? A Metalsig começou em meados de 2019. Né? Um pouquinho antes da pandemia? Isso. Mas aí era um trabalho informal. Eu fazia, além da jornada de trabalho normal da empresa, surgiu a oportunidade por um convite de uma amiga minha, que hoje é uma arquiteta, uma pessoa fantástica, e ela me desafiou, disse: Felipe, tu tens interesse em fazer um projeto, tem uma estrutura metálica para fazer, tu gostaria de fazer para nós um orçamento? Eu disse: vou topar, vamos fazer, né? E aí começou, devagarzinho, começou a ter esse primeiro passo da empresa. Mas tu já tinha em casa equipamentos para começar? Não. Nada? Nada. Eu peguei esse projeto, a gente fechou o pedido com ela, e eu consegui falar com o meu antigo supervisor e pedir autorização dele se eu podia usar o espaço da empresa que eu trabalhava. Ele disse: pode ser, depois do horário. Então, comecei, ficava um pouquinho mais, conseguia negociar com a esposa, disse: busca a minha filha lá e eu vou ficar fazendo essa estrutura metálica. E aí eu vi, né, no decorrer do tempo, eu vi que tinha essa oportunidade, tinha esse mercado. É um mercado hoje que substitui prateleira, pode fazer o que quiser com aço hoje, Sim, né? Eu digo, né, para a parceira nossa, arquiteta, digo assim, que é o infinito e além. A gente não tem limites hoje. Então tu tem uma diversidade muito grande, uma gama de produtos que tu pode aplicar ao metal. Então tem combinações metal, madeira, cores, então tem um leque de cores, opções assim que são fantásticas para usar nas estruturas. Inclusive o metal seria o suporte maior, mas também é uma coisa de beleza, né? Sim. Ele dá um impacto, né? Ele agrega um visual pro produto muito, muito bacana, né? Antes existia aquela opção do rústico, do metal rústico, aquela coisa bem grosseira, né? Certo. E só que com o passar do tempo, como as pessoas ficaram mais exigindo mais qualidade, né? Então se passou a ter mais cuidado com essa questão do metal. Então começou a entrar os detalhes, questão de acabamento, de pintura, opções, construção, né? Tudo isso começou a florescer nas pessoas e buscar, né, o melhor, né? A questão de qualidade, tudo, né? A própria solda, né? Hoje antigamente ficava uma coisa feia, né? Sim. Hoje é praticamente uma cirurgia ali que... Claro, tem muitas, como todo mercado, né? A gente tem aquela questão da explosão, né? Do pontapé inicial, né? Todo o mercado é assim. Então, quando começou a voltar à tona o metal, né? As estruturas metálicas nos móveis, teve aquele boom, né? Todo mundo começou a fazer, tudo que é serralheiro começou a fazer, né? E houve uma oferta, uma procura grande, e teve uma oferta grande também, né? Como acontece em muitas questões, né? A questão de alimentação, enfim, toda essa questão, né, que acontece aquele boom inicial. E aconteceu o quê? Com o passar do tempo, aquelas empresas que só faziam que numa serralheria, né, não menosprezando, né, mas cada um no seu quadrado. Né? Isso. O serralheiro que não começou a buscar o aperfeiçoamento em questão de qualidade, de mais opções para o cliente, ele automaticamente foi afastando e foi perdendo a clientela, né? E hoje, então a Metalsig surgiu nesse momento, né, onde tinha que ter qualidade e tinha que ter um preço acessível, né? Não é simplesmente fazer uma estrutura e cobrar um preço exorbitante, não. A minha proposta sempre foi
um produto de qualidade, um acabamento também com qualidade e um preço acessível. Qual é a diferença, por exemplo, você é especializado em aço, né? Qual é a diferença do aço para o ferro comum? O que distingue? Na verdade, é só a composição química dele. Só a composição. Isso, Na isso. pintura, tu diz? Na pintura, o aço carbono, né, que eu uso, tem o fina frio, que chama, que ele não tem uma crosta em cima, e tem o fina quente. O fina quente ele não dá um acabamento bom, né? Tu teria que lixar toda a superfície dele, fazer um tratamento de polimento, tudo, para te deixar um acabamento razoável, né? E o fina frio ele já tem toda a superfície ela lisa, né? E então tu só entra com se for pintura líquida, um primezinho para dar uma resistência, uma aderência à tinta, e depois entra com a tinta já em cima. O epóxi só feito a limpeza da peça e já entra para o tratamento superficial. E tu faz todo o processo, inclusive de pintura, ou terceiriza também? A gente se terceiriza. Né? Hoje tem que ter, né? Cabine, uma série de cuidados. Né? Tem todo um aparato que a gente tem que ter, né? Daí tem que ter licença ambiental, toda essa questão que é do meio ambiente. Então, mas a gente trabalha com pintura líquida, pintura epóxi, né? Fornece as estruturas para muitas marcenarias, a estrutura crua, que a gente chama, né? Sem pintura nenhuma. Daí a própria marcenaria tem pintura interna, então ela mesma faz o processo, né? Onde se torna mais em conta para a empresa. Mas se o cliente precisar de pintura, a gente fornece a pintura pronta para o cliente. Porque a própria marcenaria, às vezes, a estrutura não aparece, né? Ou aparece, né? Sim, dependendo da situação, né? Mas a utilidade é para tudo. Nós temos fotos aqui que estamos passando ao longo da nossa conversa, né? Que estrutura de lojas, por exemplo, uma loja completa dá para fazer só no aço, né? Sim, tem as opções, né? Antigamente era tudo parte de marcenaria. Certo. Hoje tem uma combinação muito bacana, que é a marcenaria e a serralheria, né? Então a gente tem essa opção. Tem uma loja que a gente fez para Bento, uma loja completa, toda a parte de metal, combinando com a marcenaria. Então são opções, né? Claro. E vai da criatividade do cliente e da arquiteta, né? Exatamente. Para atingir o objetivo do cliente de passar uma mensagem às vezes de inovação também, né? Isso. O mercado evolui, né? As lojas também estão evoluindo, saindo daquela arara comum, que era aquele tubo dobrado, né? Uma coisa bem simples, buscando outras opções, uma prateleira com já um diferencial de suporte para cabides, né? Prateleiras para roupas dobradas, já tem um cabideiro embutido, uma arara diferente. Então tem várias opções e está tendo essa evolução que é natural do mercado. E com relação a residência, por exemplo, eu vi assim alguns desenhos teus ali, fotos inclusive, umas estruturas bem modificadas, né? Isso deve dar um trabalho extra para fazer essas quebra-cabeça aí, né? Dá. As pessoas, antes de eu entrar nesse mundo do móvel sob medida, né? Eu era leigo, né? Ainda a gente é leigo em alguns assuntos, mas a gente está buscando aprender. Então eu dizia para mim mesmo e não entendia por que era tão caro o móvel sob medida. Né? Hoje eu sei por que é caro. Dá trabalho. Dá trabalho. Né? É horas de... Porque a empresa recebe o detalhamento técnico do arquiteto, a planta baixa, enfim, com os móveis, e a gente começa a destrinchar ele. Né? Aí vem estruturas metálicas ali de 3, 4 metros de largura, por 2 metros de altura, né? Por 1 metro de profundidade, né? Um exemplo. Então, no computador vem inteira essa estrutura. Sim. Só que tu tem que deslocar essa estrutura para a cabine de pintura, né? Tu tem que fazer o transporte, tem que fazer aonde que é a instalação, é num prédio, é numa sala comercial de fácil acesso. Como é que entra? Exatamente. Então tu tem todo esse pensamento tem além do produto. Né? As pessoas acham que é só tu pegar o produto, receber, fazer o orçamento e pronto. Não, mas tem todo o processo por trás. Um exemplo que aconteceu com uma marcenaria nossa, um parceiro, eu fiz uma adega de 2,75 metros de altura, né? 1 metro de largura e acho que era 40 de profundidade, centímetros. E aí ele me liga, Felipe, eu mandei um áudio para ele e disse, olha, a estrutura metálica vai ficar dessa altura, né? Tem o gesso já no teto? Ele disse, mandou áudio, tem, Felipe, para aí que nós vamos ter que resolver esse problema. Então aí eu disse para ele, não, fica tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Né? Deixa eu ir aí. Nem precisou, na verdade, eu troquei uma ideia com ele por telefone, e aí eu disse para ele assim, já está resolvido. Eu posso deixar uma folga de 1 centímetro na estrutura, em cima no teto? Ele disse, pode.
Aí eu tive que cortar a estrutura em cima, mais ou menos uns 70 centímetros, que foi aonde eu calculei o ângulo de levantar ela, né, fazer esse movimento de deixar ela em pé, para não pegar no teto. Aí os marceneiro foram lá, colocaram de pé, pegaram a outra peça, acoplaram em cima, encaixou e colocaram no lugar. Só que esse detalhe, né, a arquiteta não percebe, porque é muita informação, né? Sim. E esse detalhe o cliente não vê. Porque o que acontece nos bastidores até de chegar no resultado final é um caminho bem longo. Né? Tem bastante informação, muito fluxo de informação, e a gente pode se perder. E essa facilidade do encaixe também é uma saída boa, né? Porque tu evita soldar, evita um monte de coisa, né? Na teoria sim, na prática não. Não é? Não é. Que nem dessa adega específica, né? Eu tinha que fazer um encaixe preciso, porque eu não queria deixar aquela emenda aparente. Então eu tinha que fazer a estrutura, soldar a parte de baixo inteira, vir com a parte de cima, acoplar ela, soldar ela, cuidar para a estrutura não trabalhar e não ficar uma fresta, que se torna um serviço... É aquele detalhe, né? O detalhe que faz a diferença. Teve que soldar no local? Não, soldei, o local que eu me refiro é na empresa. Né? Depois que tudo... Isso, montei a parte de baixo da adega, aí para não ficar... Porque se eu soldar tudo a estrutura inteira, né? No momento que eu soldar, a solda faz a estrutura trabalhar, né? E quando tem muita solda, tu não consegue forçar a estrutura, né? A voltar para o lugar, ela fica ali, tu não mexe mais. Então é um produto perdido. Então tem esses cuidados que a gente tem com a solda também. O ferro não é tão fácil, né? Não. As pessoas, o ferro, quando tu solda ele trabalha. Né? É inevitável. O calor faz ele trabalhar, né? Dilatar, né? Contrair, isso é normal do aço. Então, quando tu solda um retângulo, parece que ele está alinhado. Mas tu faz a medição, ele fecha, ele contrai. E daí? Aí tem que bater. Só tem um jeito. Só tem um jeito, é na marreta. Muito bem. Mas, Felipe, assim, dentro da tua experiência que tu tem hoje, que não é uma experiência tão longa assim, né? Foi um aprendizado de dia e noite ali na batalha. Eu penso hoje comigo que ser empreendedor é cansativo, né? Muito cansativo, porque além do horário comercial tem o além, né? E o além às vezes é maior. O além é maior, mas o prazer que nos gera, né? Principalmente para mim, ver quando entrega um produto para o cliente, e um cliente exigente, né? Que eu entrego para ele o produto, e ele diz assim, eu gostei, isso assim, ó, não vou saber usar a palavra correta, mas é um prazer enorme para mim. Né? Traz uma satisfação para a gente. Claro. E então, isso aí é um divisor de águas. Né? E um compromisso para os próximos, né? Porque quem vê ali diz, esse cara aqui é bom, daí não pode errar no próximo. Não pode errar no próximo, exatamente. Cada vez vai aumentando mais a responsabilidade. E a exigência também. Né? E a tua própria, né? Porque tu fez bem uma vez, tu não pode deixar por menos na próxima, né? Exatamente. Que profissão que tu tinha desde sempre? A primeira profissão, o que foi? A primeira profissão foi operador de furadeira. Opa! Qual é a empresa? A Metalúrgica Thaís. E a segunda? A segunda daí foi para, se não me falha mal, Móveis Sulandês. Também é uma grande empresa. Sim, aprendi a soldar lá dentro, na verdade. Eu entrei, no currículo estava como soldador. Agora eu vou revelar um segredo aqui. Opa! E aí, eu entrei lá, eu não sabia soldar. Né? Eu tinha soldado um pouquinho, um momento na metalúrgica que eu trabalhava, e lá o pessoal me ensinou. Olha só. Então, é uma empresa inovadora também, né? Sim. Então, uma coisa que eu acho bacana, tô olhando, né, a gente vem conversando, assim, vem surgindo aqueles feedbacks do passado, realmente ver que as pessoas, né, nessa empresa, ela me acolheu, e os funcionários, os colaboradores me ensinaram a soldar, e não se importaram. Né? Isso eu acho muito bacana. Transmitir conhecimento para... Exatamente. Porque a mão de obra hoje está difícil também, né? Muito difícil. Para emprego, tem bastante gente. Agora, para trabalhar e assumir responsabilidades, assim, ó, o mercado está numa escassez muito grande. E tem um profissional que sabe soldar hoje, né? Onde é que forma? É o Senai, mas não... É difícil, né? Mexer com... Tem os cursos que a gente faz, né? Enfim, tem esse acesso. É muito fácil hoje fazer um curso. Eu aprendi dentro de uma empresa, da Móvelfar, né? Foi onde eu comecei a ter esse contato com a solda TIG, que é meu carro-chefe nos móveis é a solda TIG. A Móvelfar é a terceira empresa que você trabalhou? Isso. E aí lá eu aprendi. Quem me ensinou foi uma mulher lá dentro. Olha só. Né? A Cláudia, a pessoa assim que eu tenho
Ela não sabe, mas eu tenho apreço muito grande porque foi ali que começou também esse movimento. Agora. Vai ficar sabendo. Então, cada empresa que eu passei, eu fui carregando o conhecimento junto. Sim, né? Foi isso. E hoje, né, todo esse movimento que teve na minha vida, eu cheguei na empresa. Hoje tenho esse conhecimento em solda, tô tendo esse conhecimento maior em questão de acabamento, de pintura. Tem os parceiros que vendem a parte das tintas para nós, eles nos ensinam, né? Tem uma dúvida, eu ligo para o fornecedor, eu posso pintar assim, assim? Não, faz esse processo, faz assim, né? Não pode fazer isso. Então, a Metal Sig não é uma empresa individual, né? É uma empresa que tem muitos parceiros, né? A gente fecha parcerias com marcenarias, com pintura, com fornecedor de metal, onde a gente tenta comprar com o melhor preço, principalmente para a gente chegar no final e oferecer um produto de qualidade. No início, quando eu comecei a trabalhar com as estruturas, eu sabia o que eu fazia, né, a estrutura que eu faço, eu sei que eu entrego qualidade. Agora, quando foge da minha mão, né, ou terceiriza a pintura, já está na mão do terceiro. Então, ali, nessa parceria, a gente fortalece e explica como tem que ser o produto final, na questão da pintura. Não pode ter escorrido, tem que cuidar para não ter uma batidinha. São esses detalhes para quê? Todo o serviço que eu fiz posterior, quando eu vou entregar para o cliente, realmente seja, né, seguindo o mesmo padrão de qualidade do meu produto. Muito bem. A parceria é muito importante do acabamento, né? E como evoluiu a pintura, né? Antigamente era pistola, já era um avanço, e depois aquela que gruda na... Eu chamo de pintura pó, o epóxi. Mas é impressionante, né? Ela atrai, gruda e não sai mais. Sim, ela tem uma resistência mecânica, né? Tanto que essa pintura a gente usa bastante na parte de móveis para lojas, né? Porque daí tem a questão do atrito do cabide, então ela tem mais durabilidade, né? A pintura líquida, dependendo se é metalizada, perolizada, se é aquela pintura automotiva, essas perolizadas e metalizadas são mais para decorativas, né? Não é uma tinta que a gente pode pintar um móvel de uma loja, por exemplo, onde as pessoas estão pegando, estão manuseando, estão batendo, esbarrando, ela sai com mais facilidade. O epóxi não, o epóxi tem uma resistência muito grande. Então pode bater, ele vai marcar, mas ele não arranca a tinta fora, não desplaca a tinta, né? Então tem os processos, né? Esse do epóxi, ele agora me falha a memória, não sei se é o positivo na pistola onde aplica o pó e o negativo na peça. Então, quando ele aplica aquele pó, ele pulveriza e o pó adere na peça, só necessário. Aí, dali, ela vai para o forno, a uma temperatura X, que eu não me recordo, aquece e ela derrete. E, depois que sai do forno, ela acaba fundindo ali naquele formato. E fica uma coisa perfeita, né? Sim, fica bacana. O cara que inventou isso sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo. Ou não. E com relação a inox, tu trabalha com inox também? Na verdade, o inox, a gente tem uns parceiros, né? O inox, ele tem um detalhe muito importante que o seu inox, se eu trabalhar junto com o aço carbono, ele contamina a peça. Olha só. Então, tem que ser setores bem distantes, né? Eu já fiz alguma coisa em inox. Contamina no que você fala? Ele começa a oxidar. O inox? O inox começa a oxidar, né? O inox não oxida, ele oxida. Em contato com o aço carbono, ele oxida. Olha só. Sim. Então, tem parceiros hoje que eu comecei a fornecer peça que eles só trabalham com inox. Então, nos orçamentos que os clientes me passam, a gente já divide. Eu faço aço carbono e passo para esse parceiro já fazer a questão de inox. Então, hoje, no meu processo, o meu forte é aço carbono. Né? Mas o inox também eu forneço para o cliente. Tá. Mas me diz uma coisa, tu disse que ela não são compatíveis, né? Mas depois de pronto também? Se eu botar uma peça uma do lado da outra? Se o inox não tiver um tratamento, ela contamina também. Se for inox polido e chegar e deixar uma peça em cima, né, ele contamina também. Olha só. Sim. Uma coisa que a gente achava que o inox era... Mas não é assim. Eu aprendi isso também, eu não sabia. Né? Eu achava que o inox não oxidava. Eu fui nesse parceiro, né, onde a gente começou a ter essa troca de serviço, essa parceria, né? E ele me explicou, não, Felipe, eu não trabalho com aço carbono porque, ele mostrou uma peça que tinha lá, que ele disse, só no transportar a peça ficou uma barra em cima de um aparador, e ele olha aqui, enferrujou. Olha só. Ele oxidou.
Não se combina de jeito nenhum. Não se combina. Até a gente consegue soldar eles. A gente solda, tudo pode fazer a pintura normal. Agora, no momento que tu deixar o inox polido e largar um aço carbono em cima, ele vai oxidar. Olha só. E o inox também aceita pintura? Aceita a pintura também. Ah, é? Sim. Ele é tão liso que parece que não, né? Não, mas tem. Aí entra a questão da qualidade das tintas, né? Aí tem os primes que a gente chama, que é o wash prime, que tu aplica, ele gera uma resistência, que ele dá a resistência entre a peça e a tinta. E aí depois tu aplica a tinta em cima, gerando uma resistência muito boa. Não tem erro. Não tem erro. Que bacana. E assim, de um trabalho que foi o mais difícil ou aquele que te deu mais prazer de fazer, o que tu poderia te lembrar assim no momento? Já são muitos, né? Com sim, certeza, sim. Né? Eu acho que teve alguns trabalhos que eu fiz que foi os primeiros que eu fui montar na casa do cliente, né? Desde a parte de processo até a montagem final. Né? Então esse foi difícil porque eu não sabia, né? O processo, quando tu é um empreendedor, né? Tu gera os desafios, né? O cliente me entrou em contato comigo, tu faz, Felipe, instalação? Eu faço, não tem problema. E fui, né? É o desafio. Tem que se desafiar também, a gente tem que sair da zona de conforto. E eu fui, e levei um suador. Levei um baile, né? Mas consegui entregar para o cliente, mostrei para ele, né? Como eu já trabalhei, fiz um curso de desenvolvimento de produto e já trabalhei na área, então eu já imaginei o que poderia dar de errado. Então já levei as ferramentas, né? Mas já aconteceu não ter ferramenta junto, tem que buscar, tem que dar um jeito, né? Tem que resolver o problema, porque o cliente quer o produto pronto. Claro. Né? O que produto foi esse, assim? Esse aí esse foi um suporte que eu tive que prender na laje, na pronta laje, um aéreo. Um aéreo. Então foi um dos primeiros que eu fiz ali, foi... Totalmente aéreo, não segurava no chão? Não, ficava flutuando. Se tu olhasse na parte como tinha o gesso, né? Então foi feito o acabamento ali, ficava só a estrutura metálica no ar, como se tivesse só colocado no gesso, né? E a parte mais difícil é segurar na laje. Exatamente. Haja broca. Haja broca. E haja serviço. E ele era uma prateleira suspensa? Isso. Teve alguns outros também. Teve uma outra estrutura que eu fiz que ela tinha 6 metros de comprimento, era só um retângulo, um acabamento num espaço. Também era alto, um pé direito alto, né? Esse também eu sofri. Mas assim, é muito prazeroso ver o resultado final depois, né? Sim. Isso aí. E o boca a boca funciona, né? Funciona. Um apresenta pro outro e vai indo, Isso. Né? Hoje a empresa chegou num nível muito, muito interessante, né? No crescimento que a gente está tendo, que muitas marcenarias me passam um pedido, elas nem pedem orçamento, né? Porque já sabem meu preço, sabem minha qualidade. Né? Então isso é muito gratificante para quem está nesse ramo ou qualquer outro serviço que presta, quando existe essa confiança, né? Tu sabe o que tu vai entregar para o cliente. Então é muito legal. É uma credibilidade aliada ao preço justo e da qualidade. E a confiança também que tem, né? A confiança adquire, né? Sim. Essa é a parte prazerosa do negócio. E como é que fica para fornecedores? Assim, hoje tu já tem a tua rede tranquila, já é próximo, tem uns que é mais difícil, como é que funciona essa... Na verdade a empresa, como ela está crescendo, né, a gente teve depois que em 2021 eu saí, daí realmente foi desligado da empresa, e aí sim eu direcionei 100% do meu tempo para a minha empresa. E aí sim fui começar a buscar, ampliar esse leque, né? Porque até então eu tinha 1 ou 2 clientes ali, né? Começando, engatinhando. E então a empresa começou a crescer. Tanto que a gente saiu agora de um espaço de 45 metros quadrados e a gente foi para um de 145. Opa! Então a empresa está crescendo, né? E os clientes estão vindo. Né? Alguns a gente tem dificuldade de chegar, que são os engenheiros, os arquitetos que têm renome, já são... Tem toda uma estrutura, tem todos os parceiros que eles já construíram, né? Ao longo. Isso. Mas ao mesmo tempo está vindo clientes direto, né? Que as marcenarias indicam, já nem se envolvem mais. Né? Hoje as marcenarias nos passam, entra direto em contato com o Felipe da Metal Sig que ele vai te orçar. E é o que acontece, né? Justamente porque não compensa para a marcenaria se envolver na logística do metal. Né? Então já conversa com o cliente, já define questão de cores, se vai ser instalado, onde vai ser instalado, se precisa de montador, se a marcenaria faz a montagem. Todos esses detalhes a gente já conversa direto com o cliente.
Mas a gente está crescendo, a gente está buscando mais clientes, expandindo em produtos de seriados, e-commerce, a gente está evoluindo como toda empresa, né? Não tenha dúvida. E os teus maiores parceiros inicialmente foi a arquiteta, no caso? Foi a arquiteta. A pessoa, esses dias a gente conversou e ela disse para mim, né? Eu disse assim, Felipe, eu acho que eu impactei na tua vida, né? Olha só. Eu disse assim para ela, não, tu não impactou, tu fez a mudança na minha vida. Porque eu saí da minha zona de conforto de um funcionário, né, de um colaborador, para um empreendedor. Então, assim, para mim, eu tenho uma gratidão enorme por ela, né? Legal. E não só ela, outras pessoas que cruzaram né, nesse movimento, né? Claro. E até na questão de início, quando a gente começa um negócio, a gente fica muito com dúvida se a gente está no caminho certo. E teve um parceiro que ele me disse, eu pedi para ele, e aí, como é que está o meu preço do produto? Como é que está a minha qualidade? Né? Aquela insegurança que todo mundo tem, normal, é natural, né? Normal. E ele disse assim, Felipe, o teu preço, vou te ser sincero, 10% a mais que os outros, né? Mas tem uma coisa que eles não têm, que é a qualidade. Olha só. Então aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Foi ali que eu senti que eu estava no caminho correto. E aí que eu disse assim, não vou parar agora. Então vamos seguir em frente. Legal. Porque para fazer um preço de custo, às vezes é difícil, né? É difícil. Porque tu estipula um tempo e às vezes tu leva mais ou leva menos, né? Então tem que ir pela média mesmo, né? Tem situações que os meus marceneiros já pediram, né? Felipe, faz um custo do metro, por exemplo, que eles podem calcular. Eu disse para eles assim... Na madeira é fácil. Mas o aço tem muitos entraves, né? Sim. Tem aonde tu vai fixar, como tu vai fixar, o cliente vai fazer como, vai fazer montagem, se tem prateleira de vidro, se tem prateleira de madeira, quantas furações tem, quantas estruturas você tem que fazer todo ao redor, né? O portfólio, quantos itens são, então tudo isso influencia, né? Teve estruturas que eu troquei figurinha. No início teve estruturas que eu praticamente tive prejuízo. Sim, né? porque no teu tempo não se pagou. Né? Que eu não tinha conhecimento também nesse ramo. E hoje não, hoje o cliente me liga, Felipe, eu preciso urgente de um orçamento. Que material que é? Um tubo, uma estrutura metálica de 2x2, né? Vai te dar mais ou menos um valor X, tá? Depois eu faço o orçamento, chega bem próximo daquilo. Já né? pega a experiência. Sim, tu vai começando, né? Pois é, Felipe. Já passou o nosso tempo lá. Ó. Passou voando. Não, mas vamos fazer outros, né? Vamos. Muito bem, Felipe. Acho que hoje a gente fez um raio-x aí da Metal Sig, né? E vamos mostrar todas as fotos que tu mandou, os áudios, os vídeos, né? E quem quiser fazer contato vai ter ali o nosso vídeo, teu número e tudo, né? Então eu te deixo com as palavras aqui de finais por hoje, né, na Câmara 3, para dar o teu recado final hoje. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite também que tu me proporcionou, Glacir. Eu acho que o movimento, quando acontece as coisas na nossa vida, tem situações que nos levam a nos encontrar. Esse foi né? Que por meio de um outro parceiro a gente se encontrou. O Maninho. A gente se encontrou e hoje estou aqui, né? Nunca imaginei estar na TV conversando sobre a minha empresa, que está uma empresa em crescimento. Então, fico muito agradecido, muito obrigado pelo espaço, né? E com certeza terão mais momentos aqui divulgando, conversando um pouco mais. Quem sabe convidar essas pessoas que fizeram a diferença, né, na minha vida para vir aqui e conversarmos mais sobre estrutura metálica, sobre designer, sobre os móveis, sobre toda a história, né? Esse arquiteto seria a primeira convidada? Com certeza. Obrigado pela tua presença. Obrigadão, muito obrigado.